Então agora, dado o conhecimento que nós tivemos na primeira parte, das definições, dos conceitos, nós vamos refletir sobre a questão sob uma perspectiva espírita, isto é, baseado no conhecimento imortalista espírita. Vamos iniciar com a pergunta número 202 do Livro dos Espíritos, que diz assim: quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Isso é muito interessante, porque nos mostra que o espírito em si mesmo não tem sexo. Ora nós reencarnamos como homens, ora nós reencarnamos como mulheres, nas diversas masculinidades e feminilidades que existem nas diversas culturas do mundo, de acordo com as provas e as necessidades que o espírito tem que passar ao longo da encarnação. Isso significa que nós alteramos, transitamos entre os dois gêneros ao longo das encarnações. Isso significa que o que define a vida do espírito é a sua necessidade espiritual. Então, Emmanuel vai dizer assim no livro Vida e Sexo: a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. Ele está dizendo que na vida espiritual nós nos atraímos por afinidades. No entanto, diz ele, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Interessante o que Emmanuel está dizendo, né? Está dizendo que nós somos predominantemente masculinos ou predominantemente femininos. Aquele que bate no peito e fala assim, eu sou 100% macho, esse é um bruto, acabou de sair dos animais. É a primeira encarnação como homem. Porque 100% nenhum de nós é, nada. Todos nós já vivemos masculinidades e feminilidades. Isso significa que todos nós trazemos os dois em nós. Como muito bem descreveu a psicologia junguiana. Mas, aqueles que estamos reencarnados como homens, têm uma predisposição a ter uma força masculina acentuada. Aquelas que estão reencarnadas como mulheres têm uma predisposição a ter a força feminina acentuada. Embora isso não seja regra. Tem muita mulher que tem um masculino mais acentuado que muito homem, e tem muito homem mais feminino que muitas mulheres. Não é verdade? Então, o que acontece é que Emmanuel descreve aqui aquilo que a psicanálise descreve a respeito de nós. Todos nós somos potencialmente bissexuais. Isso significa, existe uma bissexualidade energética em nós, que, no dizer da psicanálise, pode se transformar numa bissexualidade sexual, e que só não acontece porque não há forças internas e externas suficientes para fazer este movimento. Mas a estrutura do indivíduo é do psiquismo, da energética masculina e feminina. Isso faz com que haja situações reencarnatórias as mais diversas. Eu conheço um caso, por exemplo, muito interessante. Um homem que é casado, pai de alguns filhos, e tem um relacionamento extraconjugal com um outro homem que este é homossexual declarado. E eu um dia perguntei a ele, assim, quando eles me contaram, falei, mas você não tem atração por outros homens? Aí ele disse, não, eu vivo muito bem com a minha esposa, tenho uma relação ótima com ela, não tem nenhum problema com a heterossexualidade, nem com essa questão. Aí eu disse assim, tudo bem, mas você é bissexual, você sente atração por outros homens? Ele disse, não, não tenho atração por nenhum outro homem, somente por este. E aí eu fiquei pensando assim, o que será que acontece nesse caso? O que vocês acham que acontece aí nesse caso? Tendo em vista a reencarnação. Um quê?
um reencontro de almas com um nível de afinidade, de compromisso, que leva-os a despertar o universo do desejo por algum motivo que a gente não sabe explicar exatamente qual, não é? Então, os espíritos são muito afins. Depois, tem muita conexão, tem muita ligação. Depois, reencontram-se reencarnados em um outro corpo, estando no mesmo sexo. Pode surgir daí uma amizade profunda, pode surgir daí uma afinidade profunda, uma parceria de trabalho profunda. Tem muitas... Todos nós vivenciamos isso, não é verdade? Mas pode surgir daí também o desejo? Pode. Não tem nada que impeça que isso aconteça. Mas para que isso aconteça, tem vários determinantes internos e também das circunstâncias do indivíduo. Mas isso só acontece porque a ligação é de alma para alma, é no universo da questão energética, psíquica, muito mais do que a questão física. A reencarnação, portanto, corrobora os achados da ciência moderna, quando ela nos fala a respeito das características do psiquismo, das tendências yin e yang. Né? Isso aqui é a mesma coisa. Mas os espíritos trazem algumas causalidades para a experiência homossexual. Uma delas, que eles nos falam, é... Só um minutinho, gente. Deixa eu só ver aqui. Bom, uma das causalidades que eles nos colocam é uma consequência natural do reflexo mental e emocional condicionado da vivência no mesmo sexo por muitas encarnações. Então a ideia seria o seguinte: o espírito vem vivendo ali por muitas encarnações como homem, de repente necessita ou escolhe reencarnar-se como mulher. Ele perde, porventura, aquela masculinidade que desenvolveu e que despertou em si ao longo de várias encarnações? Não. Vamos imaginar aqui 10 encarnações como homem. E se vocês leem os romances espíritas, vocês vão ver que isso é muito comum. Porque cada um de nós já vivenciou milhares de encarnações. Nós estamos aqui faz tempo, né, gente? Então, imagina que um espírito viva ali 10 encarnações. Eu vou dar uma média de 50 anos para cada encarnação. Significa, aliás, nem vou pegar nem 10, vou pegar 5 para ficar mais fácil calcular para vocês aí. Faça uma coisa mais real. 5 encarnações. Isso significa que durante 250 anos encarnados, a pessoa vivenciou masculinidades. Vamos colocar mais 50 anos entre cada encarnação, que pode ser de segundos a séculos, né? Vamos colocar 50 anos também. Significa que 250 anos desencarnada, o espírito também estava vivenciando masculinidades. No total, dá 500 últimos anos vivenciando masculinidades. Aí ele reencarna como mulher. Perde aquela característica? Não. Aquilo está fortemente arraigado nele. Quem é o autor dessa ideia? Quem nos ensina isso? Vocês sabem? Allan Kardec. Revista Espírita de 1861, janeiro. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, do qual a marca permaneceu nele. Não é senão que ocorre a um certo grau de adiantamento e desmaterialização que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter dos sexos. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Vejam que belíssimo texto de Kardec. É um texto sobre a mulher, na verdade, que ele está descrevendo. Mas por que nós acreditamos que ele possa estar falando da homossexualidade aqui? Porque ele fala de certas anomalias aparentes, que aqui nós acreditamos que ele se refere a duas coisas. Tanto ao caráter masculino de mulheres da sua época, quanto feminino de homens da sua época. Né? A gente sabe, por exemplo, que Kardec era amigo de Joyce Sand, que se travestia, não é?
esposa de Chopin, ele muito feminino, ela muito masculina, se travestia para conviver na sociedade da sua época, sendo respeitada. Então, acreditamos que Kardec pode estar falando das características masculinas e femininas de pessoas da sua época, como também da questão da homossexualidade, porque além de anomalia aparente, ele fala que se mantém gostos, tendências e caráter inerente àquele sexo que acaba de se deixar. Mas não significa que todo espírito na vivência, na mudança de sexo, na encarnação, vivencie a homossexualidade. A gente vê pelas descrições que não é assim que acontece. Porque o desejo e a atração sexual está ligado a muitas coisas mais além da simples mudança orgânica, biológica. Ele está ligado às identificações psicológicas, está ligado às escolhas do indivíduo, está ligado a questões mais íntimas. Entra muitas variantes sociais, psicológicas e pessoais dentro do processo da atração e do desejo. Os Espíritos também falam que pode ser uma condição facilitadora da execução da missão espiritual. O que ele está querendo dizer aí? Está querendo dizer, Emmanuel, que espíritos cultos e sensíveis escolhem muitas vezes reencarnar-se como homossexuais para viver, como Emmanuel chama, períodos de perigosa solidão, em que se dedicarão ao coletivo, em que dedicam as suas energias ao coletivo. Ele está se referindo àquelas pessoas que se tornam religiosas e se dedicam à coletividade. São os chamados no Evangelho os eunucos por amor ao reino de Deus. As pessoas que renunciam à vivência sexual, sejam héteros ou homossexuais, para dedicar-se à coletividade. E isso, segundo Emmanuel, quando é feito com naturalidade pela pessoa e com espontaneidade, isso representa um avanço espiritual muito grande. Mas quando isso é feito por imposição, então não se trata de uma sublimação, como é no primeiro caso. Se trata de uma repressão e tem efeitos danosos muito, muito largos. Vejam só que interessante. Na época que Emmanuel escreveu o texto, se a pessoa reencarnasse como homossexual, era mais fácil que ela se dedicasse ao coletivo e reprimindo ou sublimando essa questão, porque naquela época a vivência sexual e afetiva era mais difícil. Mas isso hoje continua sendo verdade? Não. A pessoa hoje tem muito mais vivência e muito mais facilidade para a vivência homossexual do que tinha há muitos anos atrás. Então, eu fiquei pensando se haveria alguma outra questão na homossexualidade que ajudava as missões espirituais. E aí, um dia, um amigo falou assim: Andrei, é preciso observar que os homossexuais masculinos têm uma amorosidade que os homossexuais heterossexuais precisam aprender. Aí eu parei para prestar atenção. É verdade que os homossexuais masculinos são todos amorosos? Não. Tem homossexual masculino de tudo quanto é tipo. Mas é verdade que tem muito homossexual masculino sensível e que expressa o afeto com muito mais facilidade e liberdade? Sim, isso é uma verdade. Isso se observa. Hoje em dia, inclusive, isso é conhecido até das empresas que escolhem empregar pessoas homossexuais em alguns determinados cargos e setores. Sobretudo quando tem que ter trato com o público, não é? Então eu fiquei pensando, se um espírito reencarna com uma tarefa coletiva e tem na sua característica pessoal uma maior facilidade para a expressão da afetividade, isso ajuda ou dificulta a missão espiritual? O que vocês acham? Vocês estão dormindo, gente? Ajuda ou dificulta? Ajuda, e muito, não é verdade? A gente vê que as pessoas que se dedicam ao coletivo, elas precisam ser extremamente afetivas. Porque senão não consegue trabalhar com o público. Então, tem mais coisas aí para a gente pensar. Mas pode ser também uma situação provacional e expiacional decorrente do abuso das faculdades genésicas e do sentimento alheio. Então, a questão aqui seria o seguinte: espíritos que reiteradamente abusaram do sexo e do afeto, destruindo pessoas, relacionamentos, famílias, nos abandonos afetivos,
quando chegam no mundo espiritual e se dão conta dos efeitos dessas atitudes em si mesmo e no outro, já que ninguém fere o coração do outro sem ferir o seu próprio, muitas vezes solicitam reencarnar naquele sexo que abusaram para, na dificuldade de vivência afetiva, aprender o respeito que se deve ao sexo e àquele gênero que abusou. Isso faz sentido? Para vocês? Sim ou não? Faz, para mim também faz, não é? O espírito na dificuldade de vivenciar aprende. Agora, muita gente no movimento espírita, baseado nessa afirmativa e na de cima, de que há pessoas que escolhem reencarnar sublimando a questão sexual e afetiva, dizem que o homossexual não deve viver a sua homossexualidade. Ou seja, que o homossexual tem que ter uma vida de repressão sexual, dedicando-se ao coletivo. E aí é um perigo muito grande. Porque aí, nesse momento, o movimento espírita faz coisas muito cruéis. A primeira pega uma informação a respeito de uma condição missionária eleita por espíritos preparados para isso e impõe ela a todo espírito como se fosse um caminho de redenção pessoal. Isso daí não é feito com os heterossexuais. Você não vê ninguém falando com o heterossexual que ele tem que largar a esposa ou o esposo para viver uma vida de abandono e dedicação à coletividade. Vê? Se você ouvir alguém falando isso, você vai achar que a pessoa está doida, não vai? Vai. Porque para você a noção de normalidade da relação heterossexual logo vai levar a este conceito. Então, quando as pessoas impõem isso aos homossexuais como uma forma obrigatória de vivência, estão fazendo baseando-se em um grande preconceito. E esse preconceito é aquele que diz que o homossexual é um espírito perturbado sexualmente do passado, que está em uma condição de prova e que, se viver agora a sua homossexualidade, vai agravar a perturbação do passado. Aí tem dois problemas. O primeiro, quando os heterossexuais falam isso dos homossexuais, estão achando que a homossexualidade e a heterossexualidade é diferente. Por acaso os heterossexuais não são espíritos compromissados sexualmente do passado também, não? Por acaso os heterossexuais também não estão em casamentos de prova e dificuldade, resgatando os abusos afetivos e sexuais do passado? Qual a diferença que tem nesse campo de homossexuais e heterossexuais? A pedagogia. Um escolheu uma prova, outro escolheu outra. Mas está todo mundo se igualando por baixo. Então, quando se prescreve uma conduta para o outro, como se você fosse pretensamente superior ao outro, então existe aí um grave problema de uma imposição, de uma ilusão do orgulho. E segundo, dizer que o homossexual é um perturbado do passado e que, portanto, se viver a sua homoafetividade vai agravar a sua perturbação espiritual, tem um problema de interpretação aí muito sério. Nós espíritos aprendemos a pensar, não é assim? Então nós vamos aqui aprender a raciocinar. Imagina que o espírito reencarnou nessa condição, na condição de aprendizado do respeito ao sexo e ao afeto. Aí na condição homossexual, ele estabelece uma relação em que respeita a si mesmo e ao outro, o seu corpo e o corpo do outro, o sexo em que está reencarnado e o sexo do outro, em que respeita a si mesmo com dignidade e o outro com dignidade. Estabelece um relacionamento afetivo que constrói naquela relação a dois. A lógica nos diz que esse espírito progride ou que ele piora? Progride. Agora imagina que ele reencarna nessa mesma situação e ele desrespeita a si mesmo e ao outro, desrespeita o seu sexo e o do outro, desrespeita o seu corpo e o do outro, trata-se com indignidade e ao outro também. Ele progride ou ele agrava a situação? Agrava. Então não se trata de viver ou de não viver, se trata de como viver. Também não estou dizendo aqui que a pessoa tenha que viver, não. Escolher viver uma relação homoafetiva, a pessoa tem o mesmo direito que um heterossexual tem de escolher viver uma relação heteroafetiva. Um heterossexual pode escolher não viver. Tá ok, se estiver ok para a pessoa, dentro da história de vida e da trajetória dela. Assim como um homossexual também pode escolher não viver se estiver ok para essa pessoa, se ela estiver bem dentro da trajetória pessoal dela. Mas,
a pessoa viver uma relação não significa nem equilíbrio nem desequilíbrio, só significa que ela está buscando com o mesmo direito de qualquer outra pessoa. Então, um homossexual ter direito a uma relação afetiva sexual é um direito como qualquer outro de qualquer outra pessoa. As pessoas dizem assim, Andrei, mas como é que faz? Porque não tem uma relação anatômica natural entre dois homens, como existe entre um homem e uma mulher. É verdade. Mas, reduzir o sexo a uma penetração sexual é muita limitação. Todo o corpo é erógeno, não é? Afinal de contas, como é que fazem as pessoas que ficam deficientes físicas? Elas perdem a sexualidade? Como é que ficam as pessoas que são amputadas sexualmente? Elas perdem a sexualidade? Não. Sexualidade é muito mais que uma penetração. Não é? Então, a questão da natureza da relação sexual entre duas pessoas, isso daí a gente não discute. Por que a gente não discute? Porque isso não é papel nosso discutir. A gente discute a dignidade da pessoa, é aquilo que baseia. Agora, o que cada um faz no quarto com seu parceiro, com a sua parceira, isso é do domínio da consciência e da relação de casal de cada um. Vocês já viram alguma palestra e discussão de Kama Sutra para heterossexuais dentro do Centro Espírita? Já? Qual posição machuca, qual não machuca? Qual que é anatômica, qual que não é anatômica? Qual que pode, qual que não pode? Vocês já viram essa discussão? Por que nunca viram? Porque não cabe ao Centro Espírita discutir isso. Se a gente não discute o sexo dos heterossexuais, vai discutir do homossexual por quê? A gente só tem coragem de fazer isso por preconceito. Só para afirmar a homofobia. É só uma desculpa para poder expressar que o outro não tem direito à sua expressão afetiva e sexual. Sim, os homossexuais são tão dignos quanto qualquer outra pessoa. Tem direito à sua vivência afetiva e sexual como qualquer outra pessoa. Agora, se fazem, se não fazem, como deixam de fazer, isso daí é da consciência de cada um. E os homossexuais, tanto quanto os heterossexuais, respondem na mesma medida por tudo aquilo que fizerem. A lei é a mesma para cada um. Os espíritos também nos dizem que pode ser um reflexo mental condicionado decorrente de situações obsessivas. O que estão dizendo aqui? Eles dizem assim, às vezes, um espírito masculino obsedia um espírito feminino durante largo tempo, ou vice-versa. Quando indivíduos em experiências sexuais opostas se obsediam, passa a haver uma simbiose mental e emocional muito intensa entre eles. Mesmo desfeito aquele laço mental e emocional, aqueles efeitos da simbiose continuam seguindo no indivíduo e pode despertar algo do outro gênero naquela pessoa. Porque é uma via de mão dupla. Então, decorrente dessa simbiose, pode surgir afetos e expressões do desejo. Tem lógica essa informação? Tem, também acho que tem. E pode ser também uma condição reativa decorrente do processo educacional presente ou de traumas. Processo educacional presente porque tem culturas que educam a pessoa para ser homossexual. Por exemplo, os ígiras na Índia são uma casta em que o primogênito é separado para ser travesti. E é educado para ser travesti, se torna travesti. Isso é praticamente um destino do primogênito lá naquela região. Eu imagino que os espíritos também devem ser espertos e já sabem que isso vai acontecer, então já reencarna quem tem a situação, né? Dentro da alma para poder vivenciar aquilo, senão seria uma grande violência. Mas existem outras culturas que isso acontece também. Traumas dizem respeito aos abusos sexuais. Não é verdade aquilo que dizem alguns evangélicos do nosso congresso, que 80% dos homossexuais foram abusados na sua infância. Não existe essa pesquisa científica. Isso é manipulação de dados pseudocientíficos que os evangélicos utilizam no Congresso Nacional. Mas, quando o indivíduo tem uma experiência de abuso, essa experiência de abuso pode alterar a sua vivência afetiva sexual por completo, tanto na heterossexualidade quanto na homossexualidade. Então, tem pessoas que muitas vezes, quando tratam o núcleo do abuso, elas podem modificar a sua expressão afetiva sexual. Se às vezes era bissexual, pode preferir ou ter como predominante uma vivência heterossexual.
Ou, às vezes, tem uma relação homossexual autodestrutiva, em que a pessoa passa a repetir o abuso de que foi vítima na infância, escolhendo pessoas que continuem abusando dela, e quando trata o núcleo do abuso, passa a ressignificar a relação e busca uma relação afetiva que seja justa e honesta, que a trate com dignidade. Então, são situações em que quando o núcleo do abuso sexual é tratado, se modifica a expressão. Está claro até aqui, gente? Então, vocês vejam que a causalidade ela é muito vasta, de acordo com o universo da reencarnação, das necessidades do espírito, do contexto em que está reencarnado e tudo mais. Mas vejam o que fala André Luiz no livro Sexo e Destino. Na segunda parte eu utilizo muito texto, porque como é um tema delicado, a gente tem que apresentar a literatura a respeito disso. Esse texto é belíssimo no livro Sexo e Destino, deve ser lido. E a André Luiz diz o seguinte: está tendo um diálogo sobre homossexualidade, e o mentor do André Luiz diz assim, André Luiz descreve ele dizendo: acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais, quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças achacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas. Porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas com necessidade de mentir incessantemente para viver, sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. Lindíssimo texto. Não precisava mais do que esse texto para a gente pensar em respeito e dignidade. Chegará um dia que todos serão tratados em pé de igualdade, tanto os normais quanto os julgados anormais. Vejam a sutileza dele, gente. Chico Xavier, numa resposta a respeito da homossexualidade, usa o mesmo termo no programa Pinga Fogo. Julgados anormais significa, não é anormal, está sendo considerado anormal. Particularidades anômalas, mesma coisa que Kardec falou. Por quê? Porque a homossexualidade não é normal. A homossexualidade é natural, é diferente. Normal é o que diz respeito à norma, à regra. E as regras mudam o tempo todo. Natural é o que está presente na natureza. Também não significa nem bom nem mal, só significa que está na natureza, faz parte da natureza. Então, quando diz particularidades anômalas, significa aquilo que fere a norma da maioria. Bom, então vamos falar dos homossexuais e da família. Ninguém reencarna homossexual numa família por acaso. Ninguém tem um parente homossexual por acaso. A característica de um membro da família constela necessidades da família inteira. Então, é preciso compreender que uma família é formada por espíritos afins que têm necessidades em comum. E que aquilo tem um propósito naquela família. Um dia eu vi duas mães virem ao centro espírita pedir orientação através da psicografia a respeito dessa questão. Engraçado que foi na mesma época, então isso nos possibilitou ver distintos comportamentos e distintas respostas dos espíritos. A primeira era muito arrogante. Veio com uma empáfia enorme. Por acaso era médica. Mas isso é só um detalhe. Nós médicos somos muito humildes. Né? Mas ela veio com toda a empáfia e ela se colocou assim: meu filho tem um problema, é homossexual, quero saber como resolver o problema dele. Os espíritos são muito sensíveis e eles trazem através da psicografia orientações mediúnicas muito afetivas, quando eles querem. Nesse dia ela pegou um espírito alemão. Os alemães, eles não são grossos como as pessoas pensam. A cultura alemã, ela tem uma coisa objetiva. O que eles precisam dizer, eles falam objetivamente. Não tem um rodeio afetivo que nós brasileiros criamos. Inclusive, eles acham que nós somos muito melosos. Que a gente rodeia demais para poder falar uma coisa.
Então, nesse dia, ela pegou um espírito alemão, que por acaso era o espírito Joseph Gleber. E ele escreveu para ela assim, e ela respeitava esse espírito muito, foi por isso que ele que veio respondê-la. E a resposta para ela foi assim: problema tem a senhora, procure tratamento, seu filho é normal. Por que o espírito falou assim com ela? Porque a doença dela era a homofobia. O menino tinha 24 anos de idade e ela estava até hoje tentando heterossexualizá-lo sem aceitar o filho que tinha. E ele deixou claro, é você que está precisando de psicoterapia. Vai para o tratamento. Ao mesmo tempo, veio uma mãe muito humilde e disse assim: meu filho me contou que é homossexual, estou sofrendo muito, gostaria de uma orientação para mim. E eu jamais vou esquecer a resposta dos espíritos. Eles escreveram assim para ela: minha filha, a situação que você vive, se olhada isoladamente, é amarga como fermento. No entanto, no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Não olhe para a sua dor e para as suas perdas. Olhe para aquilo que será construído a partir dela. E então reconhecerás que a situação que agora te desafia e a sua família é aquela que vocês mesmos elegeram antes da reencarnação para expandir a família e o núcleo familiar para patamares de compreensão e fraternidade universais. Jamais esqueci isso. Eu falei, que resposta, meu Deus. Está dizendo assim, se você olhar só para a sua perda, para a sua desidealização, pode ficar muito sofrido, mas entenda que isso tem um papel na sua vida. Claro que quando um filho conta para um pai que é homossexual, ele joga uma bomba atômica naquela família. Porque morrem sonhos, idealizações, tudo que o pai sonhou para aquele filho desde antes dele existir. O menino nem existia, já estava pensando nos netos. De repente o menino cresce e fala assim, oi, não vou fazer as coisas do jeito que você planejou não. O pai fica com raiva, fica bravo, né, vivencia todas aquelas fases do luto que a Elizabeth Kubler-Ross descreveu. A negação, a raiva, a barganha, a depressão, até chegar na aceitação. Então nessa fase de raiva os pais falam umas maiores impropriedades, machucam os filhos, expulsa de casa, agride, não é? Os filhos precisam compreender que essa dor dos pais é natural, faz parte do processo de desidealização. Mas os pais também precisam compreender que essa situação é uma prova de amor, porque esta situação testa o amor dos pais, se eles verdadeiramente amam o filho que receberam ou se eles amam seus sonhos e as suas idealizações. E quando os pais se permitem renovar-se e adaptar-se, caminhando com o filho nesse caminho de amor, o núcleo familiar é levado para um outro patamar de expressão. Então os filhos precisam respeitar os pais, assim como os pais também precisam respeitar os filhos, porque muitas vezes os filhos só conseguem partilhar isso com os pais depois de já terem passado por um longo período de homofobia silenciosa, até ter coragem de dizer, pai, mãe, eu sou homossexual. Um núcleo familiar não se ergue ao acaso. Igualmente, as religiões são famílias universais, que devem acolher as pessoas homossexuais. Infelizmente, o que as religiões fazem é isso. É taxar as pessoas homossexuais de pecaminosas, de impuras, de depravadas, de tal maneira que as pessoas homossexuais se afastam dos núcleos religiosos e também do movimento espírita. Quando eu publiquei esse livro, eu comecei a receber uma série de e-mails de pessoas dizendo, que bom que agora eu sei que Deus me ama. Que bom que agora eu posso voltar ao centro espírita, porque eu sei que há um lugar para mim dentro desse pensamento e desse movimento. E algumas vezes eu perguntei para as pessoas, mas por que você afastou-se do centro espírita? Ah, porque eu fui ao centro espírita, passei no atendimento fraterno e um atendente me disse isso, isso e isso, ou então um dirigente me disse isso, isso e isso, e então eu me senti desamado por Deus. E aí vocês vejam a responsabilidade que nós, como dirigentes espíritas, temos. Há muitos dirigentes espíritas que pensam que o centro espírita lhe pertence. E que centro espírita é o espaço para a expressão das suas vontades pessoais e seus direcionamentos pessoais. É preciso que nós compreendamos que nós que estamos dirigentes espíritas, não mandamos no centro espírita. O centro não nos pertence. O dirigente do centro espírita chama-se Jesus Cristo. E o manual de conduta no centro espírita chama-se Evangelho.
se nós deixamos que os nossos preconceitos pessoais tenham lugar dentro do centro espírita e dizemos, esta pessoa pode, esta não pode, desse jeito pode, deste não, sendo moralistas ao invés de sermos éticos, então nós estamos falhando profundamente no nosso espaço de dirigentes. Nossa tarefa é acolher os convidados de Jesus. E se Jesus convida uma pessoa para a casa espírita, quem somos nós para desconvidar? O homossexual tem tanto direito de trabalhar na casa espírita quanto qualquer outro. A sua característica não lhe diz nada sobre positividade ou negatividade. A sua conduta é que vai fazê-lo. E a conduta para o homossexual é a mesma para o heterossexual. Compreensão das normas do Evangelho e vivência do Evangelho. Porque é isso que nos importa na casa espírita. Dizer que o homossexual tem que se tratar, que o homossexual tem que ficar tomando passe, que o homossexual é obsediado, que o homossexual não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, é ilusão do orgulho, de acreditar que heterossexuais estão acima. Dizer que é caridade acolher homossexual no centro espírita é ilusão do orgulho. Acolher homossexuais na casa espírita não é caridade, é dever, é obrigação. A casa espírita pertence ao Cristo. E no Evangelho não há espaço para exclusões. Homossexuais, travestis, transexuais, todos têm espaço dentro da casa espírita. Eu conheço casas espíritas dirigidas por transexuais, sem que ninguém saiba que é. Eu conheço travestis trabalhando no movimento espírita, aplicando passe, sendo dignos tarefeiros. Agora, quantos travestis e transexuais vocês já viram frequentando o centro espírita? Significa que eles não estão se sentindo bem-vindos. Significa que aquela exclusão que leva-os para a rua para se prostituírem, está também sendo vivida dentro dos nossos espaços. Mas isso não pode acontecer. Então nós temos que ter uma reflexão enquanto grupo, enquanto movimento, né, nas nossas responsabilidades de dirigentes, para que nós possamos acolher como Jesus o fez e educar como é a proposta espírita. Olha esse texto que bonito, do Gilles Dugal, do jornal francês L'Actualité. Sou católico, tenho 28 anos e sou homossexual. Quando levava uma vida promíscua, a igreja me aceitava, me absolvia de vez em quando. Agora que amo verdadeiramente meu parceiro, a igreja fechou suas portas. E não me absolve mais porque vivo numa situação de pecado que não quero abandonar. Isso foi o que me disseram. Isto me obriga a viver de costas para a igreja, porém vivo de frente para Jesus e sua mensagem de amor e libertação. Porque a castidade absoluta não é para mim. E me recuso a viver na solidão, porque descobri a riqueza que existe no verdadeiro amor. É muito tocante. Muito lindo isso. Que nós não tenhamos um texto que começa com, sou espírita. O casamento homossexual é um direito, de fato, das pessoas homossexuais, que legitima aquilo que já está estabelecido dentro da alma e do coração, dando direitos sociais e dando garantias às pessoas. Quantos homossexuais são roubados pela família dos seus parceiros após 15, 20 anos de relacionamento, só porque não tem um papel passado e quando o parceiro morre, a família vai lá e toma todos os bens, todo o dinheiro, sem nenhuma consideração àquela vida e àquilo que foi construído em conjunto. Quantas e quantas histórias nós vemos a esse respeito. Então, legitimar o casamento homossexual é um direito, de fato, das pessoas que são cidadãs, pagam os mesmos impostos, têm os mesmos deveres e, portanto, têm os mesmos direitos. No nosso país, o casamento homossexual já está autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, embora não se tenha uma lei a respeito do assunto ainda, há 2 anos. E vai fazer 3, aliás, esse ano. Significa que nenhum cartório do país pode se negar a casar os homossexuais, sob que punição, né, pode ser punido pelo Conselho Nacional de Justiça, embora ainda não se tenha uma lei. Vários países do mundo já têm leis específicas, mas outros países a homossexualidade ainda é crime e ainda manda as pessoas para a prisão, como sobretudo na África e na Ásia, países muçulmanos, né? Há pessoas que pensam que o espiritismo é a opinião dos espíritos.
Então, um dia resolveram perguntar para Emmanuel se 2 homens e 2 mulheres podiam viver sobre o mesmo teto como marido e mulher. Se Emmanuel tivesse dito pode, podia para sempre. Se não tivesse dito não pode, não podia nunca mais. Gente, espiritismo não é opinião de espíritos, não importa o espírito que assina a mensagem. Kardec explica isso muito bem no Livro dos Médiuns. Espiritismo é a capacidade de você construir filosoficamente um princípio com fidelidade às bases filosóficas deste princípio, com fidelidade. Então, o espírito é um livre pensador. Tem que aprender a pensar e a raciocinar sobre o assunto. Só que, claro, Emmanuel, como sendo o grande espírito que é, sabia isso muito bem. Então, vejam a resposta que ele deu a essa pergunta. Está publicado na Folha Espírita de julho de 84, psicografia de Chico Xavier. Será lícito 2 pessoas viverem sob o mesmo teto como marido e mulher? Lícito significa permitido. A resposta de Emmanuel. A esta indagação, o codificador da doutrina espírita formulou a questão 695 em O Livro dos Espíritos com as seguintes palavras. O casamento, quer dizer, a união permanente de 2 seres, é contrário à lei natural? Os orientadores dos fundamentos da doutrina espírita responderam com a seguinte afirmação. É um progresso na marcha da humanidade. Os amigos encarnados no plano físico, com a tarefa de sustentar e zelar pelo cristianismo redivivo, na doutrina espírita, estão aptos ao estudo e conclusão do texto em exar. Tapa de luva, né? Está dizendo assim, olha, vocês estão perguntando para mim, mas essa resposta já está no Livro dos Espíritos, com toda a lógica do pensamento, há muito tempo. A união de 2 seres é contrária à lei natural? Não, é progresso na marcha da humanidade. Aí ele fecha com chave de ouro, né? Vocês são capazes de chegar à conclusão, eu não preciso responder isso para vocês, não. É a mesma coisa que dizer, a resposta já está dada há muito tempo. Bom, a gente às vezes evita falar da homossexualidade para as crianças com medo de formar filhos homossexuais, é ou não é? Por isso que o menino mal consegue andar, você já está falando do namorado ou da namorada para a criança, para formatá-la heterossexualmente, não é assim? É ou não é, gente? É, pode assumir, porque em Belo Horizonte é, em São José do Rio Preto também é. Tem certeza. Nós somos uma sociedade heterossexista. Eu vou mostrar para vocês o que é deixar as crianças concluírem por si mesmas. Esta é uma criança que entra em contato com um casal homossexual da sua família pela primeira vez. É o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. So if you're a boy, you'll be a husband. Right. Yeah, we're both husbands. You're both husbands. Is that good? You're marrying each other? That's funny. It's funny, right? I used to be Steve's husbands and wives. But this is the very first time I saw husbands and husbands. So that means you love each other. Yeah. Yeah. Yeah, they're much alike. You're much alike. And I'm going to play ping pong now. Okay. You can play if you want. É muito bonitinho, né? Vocês vejam que eles não dão para ele nenhuma resposta que ele não perguntou. É a primeira vez que ele vê um casal homossexual. Então ele diz, né? Parece que vocês se amam, vocês são bem parecidos. Vocês têm muita semelhança, muita afinidade ao que ele diz. E aí o que ele faz a partir disso, gente? Ele o quê? Ele inclui. Eu vou jogar ping-pong. Se vocês quiserem, vocês também podem. Jesus disse assim, se alguém quer receber o reino de Deus, o receba como uma criancinha. Aprendendo a olhar a vida com olhos de criança. Aprendendo a incluir com olhos de criança. Deixando que as pessoas
possam vir jogar ping-pong conosco na vida, sem olhar para as características, mas olhando para a essência e para o direito fundamental de cada um. Para finalizar, nós vamos falar da adoção por pessoas e casais homossexuais. Também é um direito das famílias homossexuais. Todos estes são casais reais. Estes aqui são brasileiros. Primeiro casal brasileiro a adotar em conjunto uma criança. Porque a nossa legislação permite que um homossexual adote sozinho, mas não permite que o casal homossexual adote. Então, embora já haja hoje jurisprudência a respeito dessa temática, né? Isso vai mudar as leis aos poucos. As pessoas diziam assim, muitas ainda dizem, não vamos deixar os homossexuais adotarem, não, porque o filho ou a filha vai ser perturbado, ou vai ser homossexual. Tem tanto preconceito numa frase só, que não sei nem por onde começar. Bom, primeiro dizer que dois homossexuais fazem com que uma criança seja homossexual é uma ignorância. É como se a homossexualidade fosse contagiosa, fosse fruto da educação. É o velho preconceito da psicanálise. As pesquisas já demonstraram que os filhos de casais heterossexuais são homossexuais na mesma estatística dos filhos de casais heterossexuais. Não há diferença. E dizer que dois homossexuais perturbam uma criança psicologicamente é não compreender o processo educacional. Lacan, que foi um dos psicanalistas pós-freudianos, que desenvolveu muito o pensamento psicanalítico, ele nos demonstra que o necessário para o desenvolvimento de uma criança é uma figura masculina e uma figura feminina, que não necessariamente são representados pelo homem e pela mulher, mas que podem também ser representados dentro de um casal homossexual, em que um tem uma postura mais masculina e a outra pessoa uma postura mais feminina dentro da complementaridade. O que as pesquisas demonstram que verdadeiramente afeta a criança não é a orientação sexual dos seus pais, é a ausência ou não do afeto. A falta de afeto, esta sim pode marcar uma criança muito fortemente. Não é mais não a orientação sexual. Claro que a orientação sexual traz desafios, né, para aquela criança, mas assim como traz as crianças que são criadas por avós, por pais idosos, por pais separados, por pais agressivos, por pais alcoólicos, inúmeras situações que as crianças têm que lidar na vida, no dia a dia, não é? Então a adoção é um direito de fato. Hoje já existe mais de 20 anos de adoção na história da humanidade. Então a psicologia fez pesquisas a respeito deste assunto. A revista Nature, aliás, Pediatrics, que é a mais importante no campo da pediatria, fez pesquisas para ver os efeitos da adoção homossexual por casais homossexuais. E descobriu que os filhos de homossexuais são tão adaptados quanto os filhos de heterossexuais no desenvolvimento afetivo, cognitivo, escolar e pessoal. Aliás, se descobriu nessas pesquisas que os filhos criados por duas mulheres são mais adaptados em alguns aspectos. Exatamente o oposto daquilo que se esperava, né? Então, a pesquisa nos mostrou exatamente a contramão daquilo que nós esperávamos. Isso é tão forte que a revista Pediatrics publicou um documento mostrando-se favorável às pessoas e casais homossexuais adotarem, diante de uma discussão judicial nos Estados Unidos, como instituição científica. Então, esse preconceito de que a adoção homossexual ela prejudica as crianças, isto diante do conhecimento científico e também doutrinário, não faz nenhum sentido. O que a criança precisa é de afeto, é de amor, é de um lar, é de reencontro com aqueles que estão ligados ao seu coração como espíritos imortais, e isso independe das características. Ok? Vou encerrar com uma música que um filho cantou para os seus pais no Dia das Crianças, na Holanda. Um filho adolescente que foi adotado com 1 ano e meio de idade, e ele canta para os seus pais junto com um coro de crianças ao vivo na televisão holandesa. E a partir disso eu faço depois as minhas considerações finais.
Cadê o som? Agora vai dar. Er zijn heel veel. Wie is er met zijn vader? Er zijn er niet zoveel. En wie heeft er 2 vaders? Ja, er zijn er een paar die dat hebben. Nou, Terrence heeft dat en die zingt er een te gek liedje over. 2 vaders. We hebben mooie spullen thuis. We leven heel normaal daar met z'n drietjes bij elkaar. Bas die werkt bij de krant en Diederik is laborant. Ik ben door hun geadopteerd als baby van 1 jaar. Nog altijd ben ik enig kind, maar niet dat ik dat erg vind. Zo krijg ik alle aandacht, alle liefde van die 2. Bas brengt mij altijd naar school, met Diederik speel ik viool. En met z'n drietjes kijken we de soaps op de tv. Ik heb 2 vaders, 2 echte vaders. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Ik heb 2 vaders, 2 echte vaders. Die als het moet ook allebei mijn moeder kunnen zijn. Wanneer ik naar mijn bed toe ga, kijkt Diederik mijn huiswerk na. En Bas die doet de wacht, of hij strijkt de schone was. En als ik ziek of koortsig ben, dan is er niemand die ik ken die zo lief voor mij zal zijn als Diederik of Bas. Hij heeft 2 vaders, 2 echte vaders. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Hij heeft 2 vaders, 2 echte vaders. Die als het moet ook allebei mijn moeder kunnen zijn. Soms word ik wel gepest op school, natuurlijk is dat naar. Jouw ouders, die zijn homo, dat vinden ze maar raar. Dan haal ik maar mijn schouders op, nou en ik ben hun zoon. Het is niet zoals bij anderen, maar voor mij is het heel gewoon. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Hij heeft 2 vaders, 2 echte vaders. Die als het moet ook allebei. Die als het moet ook allebei mijn moeder kunnen zijn. Então, quando a gente vê filho cantando para os seus pais o amor e a alegria do que significou para ele a adoção, nós saímos do universo das nossas especulações e das nossas fantasias e entramos no universo da realidade do outro. E podemos olhar para o amor do outro e para onde olha o amor do outro. E isso nos leva para um universo que talvez possa ser novo e diferente da realidade vivida, mas que é a realidade do outro. E que é tão digna e tão respeitável quanto qualquer outra. Não é? Então agora é aquela hora do seminário em que vocês pegam a xícara que estava do lado, com a xícara que receberam, e misturam. Jogam fora o que quiserem,
ficam com o que desejarem, e a sopa que resultar é responsabilidade de vocês. Ok? Bom trabalho para todos, espero que este seminário tenha sido útil em alguma medida. Obrigado.